criançada! Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram durante a semana? Eu espero que tudo bem. A tia já estava aqui com saudades, porque faz um tempinho que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Mas hoje iniciaremos mais uma EBD para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Jesus para as nossas vidas. Mas antes, iniciaremos com uma oração. Senhor Deus e Pai, agradeço a Ti por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para aprendermos mais sobre a Tua palavra. Lhe pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor Deus, para que a Tua palavra e o Teu ensinamento entre dentro de nossos corações, Senhor Deus e Pai. E em nome de Jesus é que Te oramos. Amém. E agora, iremos tirar mais um momento para louvarmos ao nosso Deus. Vem comigo? Pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Como um ladrão que vem para roubar, Jesus vem vindo, vem me buscar. Como um ladrão que vem para roubar, Jesus vem vindo, vem me buscar. Maranata, Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, não é mesmo? Tem dias que eu mesmo aqui em casa pego meu violão e começo a tocar e cantar louvores ao nosso Deus. Mas vocês sabiam que nós louvamos a Deus não através somente dos cânticos, mas também através de nossas vidas? Isso mesmo. Quando a gente vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, obedecendo aos ensinamentos dele, nós também estamos louvando a Deus através de nossas vidas. Agora, imagine viver uma vida inteira de acordo com a vontade de Deus, louvando ao seu nome, sem pecar ou fazer algo que desagrade ao coração dele. Não seria algo maravilhoso? E é sobre isso que iremos contar na aula de hoje. Bom, mudando um pouco de assunto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem mesmo que fez o mundo, os animais e as pessoas? Por acaso foi uma explosão que veio do nada ou algo que surgiu totalmente do nada? Não. Foi o nosso Deus que criou o universo e todo esse mundo que hoje a gente conhece. E você se lembra em quantos dias Deus criou o mundo mesmo? Acertou quem disse 6 dias, porque no 7º ele tirou para descansar. E depois que ele terminou tudo, o que ele disse mesmo? A gente vai ler juntos a passagem que está em Gênesis 1:31. Lembrando que a história sobre a criação se encontra no livro de Gênesis. Vamos lá? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Depois que tudo terminou, ele disse que tudo era muito bom, ou seja, ele tinha terminado a obra
completa e perfeita da criação. Ele havia criado um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus e não tinham nenhum pecado dentro de seus corações. Porém, assim como vocês já conhecem também a história, Adão e Eva pecaram ao comerem do fruto proibido que a serpente havia oferecido a eles. A partir desse momento, eles não poderiam mais usufruir da comunhão perfeita que eles tinham com Deus, pois o pecado havia entrado no coração deles. Por isso, eles foram expulsos do jardim do Éden, onde eles viviam, e toda a criação, os mares, os rios, as plantas, ou seja, tudo foi afetado pelo pecado que entrou no mundo. E os homens se tornaram maus perante Deus, praticando várias coisas erradas, como a mentira, a discórdia, a raiva, dentre outras coisas ruins que existem por aí. É muito triste saber como tudo acabou acontecendo. Mas vocês acham que já estava tudo perdido? Veremos um pouco mais isso na aula de hoje. Hoje iremos estudar e entender o que o último livro da Bíblia tem a nos ensinar sobre a resolução deste problema. E qual que é o nome desse livro mesmo? O último livro da Bíblia? Acertou quem disse Apocalipse. E vocês sabem o que significa essa palavra difícil, Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Mas que tipos de revelação seriam essas? Essas são revelações que falam sobre o que acontecerá no futuro, quando Jesus voltar pela segunda vez. E sabe quem foi que escreveu esse livro? Foi o apóstolo João. Ele estava preso numa ilha da Grécia chamada Patmos, pois ele tinha sido perseguido por pregar o Evangelho de Cristo. Porém, enquanto ele estava lá, ele recebeu algumas visões daquilo que aconteceria no futuro. Mas voltando àquela pergunta anterior, tudo então estava perdido depois que Adão e Eva pecaram? Não. Você sabe por quê? Porque mesmo depois deles terem pecado, Deus prometeu a eles um Salvador. E quem seria esse Salvador mesmo? Isso mesmo, Jesus Cristo. Jesus foi enviado à Terra por Deus para nos salvar e nos livrar de nossos pecados. E como ele fez isso? Vivendo uma vida perfeita enquanto homem aqui na Terra e depois morrendo e ressuscitando no terceiro dia, vencendo a morte para que tudo se fizesse novo. Depois da ressurreição de Cristo, ele retornou aos céus, mas com uma promessa que ele voltaria uma segunda vez. E como seriam as coisas depois da segunda vinda de Cristo? João nos responde através do livro de Apocalipse, pois Deus revelou a ele algumas coisas e pediu que João escrevesse para que pudéssemos saber. E então, como serão as coisas depois da segunda vinda de Cristo? João diz que a terra e o céu, do jeito que a gente conhece hoje, será transformada em um novo céu e uma nova terra. Isso então significa que tudo que a gente conhece hoje vai ser totalmente destruído e vai se formar algo totalmente do zero? Não! Até porque, assim como a gente leu em Gênesis 1:31, quando Deus terminou a obra perfeita da criação, ele disse o quê? Que tudo era muito bom. Então, o novo céu e a nova terra serão uma melhoria daquilo que a gente já conhece hoje. Porém, a gente ainda não sabe ao certo como que isso tudo vai ficar. Mas o que a gente já sabe é que nesse novo local
não haverá nada de morte, dor, tristeza ou qualquer coisa que esteja relacionada ao pecado. E para completar, nós viveremos eternamente na presença de Deus, em um mundo perfeito. Vocês conseguem imaginar o quão maravilhoso tudo isto será? Ou seja, a história que se iniciou lá em Gênesis com um perfeito jardim, agora em Apocalipse, vemos que terá um novo começo em uma cidade perfeita, onde iremos viver para sempre com Deus. Portanto, nós devemos crer naquilo que a Bíblia está nos ensinando e esperar com muita alegria este dia em que todos os que creem em Jesus morarão com Ele e com Deus para sempre neste lindo e perfeito lugar. Esta é uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, mas que nós sabemos que em algum momento isso irá acontecer, só não sabemos quando. Por isso, nós devemos todos os dias agradecer por Jesus ter nos salvado e possibilitar que um dia nós vivamos para sempre com Ele em um lugar perfeito, onde não há dor, tristeza e nem nada que nos faça sofrer. O versículo para decorarmos na aula de hoje continua sendo o de 2 Timóteo 4:7. Vamos ler juntos? Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um Decorando o Versículo da Semana. Então, vamos lá! O versículo dessa semana é 2 Timóteo 2:4-7, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ler tudo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Vamos dar um tempinho para vocês falarem, hein? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. É isso, gente. Leiam durante a semana e decorem. Muito obrigada. Até semana que vem. Beijos. Agora, iremos mais uma vez orar para agradecer a Deus pela obra de Cristo em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, rendemos graças a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor, acima de tudo, nos amou. Apesar de nossos pecados, apesar de nossos erros, o Senhor nos ama, Senhor Deus, e nos amou de tal forma que enviou Seu Filho para nos salvar. E hoje somos gratos a Ti, Senhor Deus, e vivemos constantemente alegres, pois sabemos que futuramente viveremos em um novo céu e em uma nova terra perfeita, com muita alegria, louvando a Ti e em comunhão com o Senhor para toda a eternidade. Agradeço a Ti por mais essa aula e pela vida de cada um dos que estão aqui participando. E em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Criançada, com essa aula, nós terminamos os ensinamentos do Novo Testamento. Ele se inicia com o nascimento de Jesus em Belém, lá no livro de Mateus, e termina em Apocalipse, nos ensinando sobre a segunda volta de Cristo. Foi maravilhoso ter passado com vocês todo esse ano junto, mesmo que fisicamente distantes. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, de seus familiares e dos seus amigos. Ah, e não se esqueçam de continuarem orando e lendo a palavra de Deus, pois fazendo assim, nós nos aproximaremos ainda mais dele e aprenderemos mais sobre o que ele tem a nos ensinar. Que Deus abençoe muito vocês. Um grande beijo, tchau!